Eu não sei se já foi colocado na tela, mas eu pedi para colocar o tema da nossa mensagem. O pastor pediu que nós estivéssemos ministrando sobre o semeador. Mateus 13. Seria a parábola do semeador. Não só o semeador, mas a parábola do semeador. Você pode falar o tema? Cadê os homens? Amanhã, quando alguém perguntar o que foi pregado na igreja, as mulheres vão falar o quê? E toda a igreja. Amém? Grava isso, porque Deus vai falar com você na parábola do semeador. Não precisa nós falarmos aqui para a igreja o que é parábola, porque durante esses domingos foi tão bem ministrado o que é uma parábola. Porque Jesus falava também em parábolas. Jesus, ele pegava coisas simples, coisas corriqueiras, histórias comuns, para trazer ensinos espirituais para o povo. Você entendeu? A parábola seria as coisas corriqueiras da época, as coisas comuns, o dia a dia do cidadão, e ele trazia lições espirituais em cima dessas histórias. Por isso era parábola. Não eram mentiras. Eu lembro que no seminário havia essa discussão. Será que a parábola era uma historinha, uma mentirinha que Jesus inventava? Não, queridos, porque ele era a verdade. Eram histórias que aconteciam e ele trazia lições para que o povo entendesse a sua palavra. E assim é a parábola do semeador. Vamos ler? Capítulo 13 de Mateus. Vocês podem ver que na tela está falando também de Lucas e de Marcos. São chamados os sinóticos, os 3 evangelhos que falam dessa parábola. Já o evangelho do João não cita nada. Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou em que mesmo? Um barco. Eu vou começar a perguntar para você se relacionar aqui comigo também. E assentou-se, Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, atenção, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu aonde? À beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, diz a minha tradução, mas terreno com pedra, no pedregal, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era, na minha tradução fala, a terra não era profunda, tinha pouca terra. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém, queridos? Nós vamos continuar o texto, mas por enquanto vocês podem sentar. Vamos falar primeiro das parábolas. Da parábola. O que você vê aí? É um texto conhecido, principalmente dos Águias de Cristo, né?
Já deve ter estudado muito esse texto para ser usado por Deus em outros lugares. Então, é uma parábola que Jesus relata àqueles discípulos e às pessoas que estavam ali, porque era uma grande multidão. Jesus falou uma parábola de uma coisa muito comum. Eles estavam acostumados a ver o semeador, ou seja, um homem, um agricultor, jogando sementes para colher o fruto. Aquele semeador, ele tinha uma bolsa, né, com as sementes, geralmente era na frente, deve estar aí a tela, não está? Tem? Ok. E ele saía jogando. O alvo dele era lançar semente, mas o objetivo dele era que aquela semente desse fruto. Ele não ia brincar de jogar semente. Era o serviço dele, era a função dele. E lá ia. Diferente de hoje, aqui no sul, nós podemos ver, né? Esses tapetes lindos, verdes, de plantação, muito bonito, mas sabemos que aqueles tapetes verdes que existem aqui nas estradas, houve uma preparação da terra. É ou não é? Não foi igual àquela época, que ele ia jogando a semente, crendo que a semente ia brotar e traria fruto. Houve um preparo da terra ali, né? Em vários lugares que a gente vê aquelas plantações bonitas, há um preparo. Mas esse semeador, ele vai andando e lançando a sua semente, uma semente poderosa, uma semente boa na terra. O semeador sabia semear. Ele era treinado para semear. Ele conhecia aquela semente dele. Jesus não diz aqui que tipo de semente era. Aquele tipo de plantação. Qual era a semente? Você sabe que existe semente de várias coisas, né? Semente de... Vamos citar algumas sementes? Semente de milho. Eu vi um milharal lá, semente de milho. Tem a semente de trigo. Olha lá o irmão, né? Semana passada a gente não comeu feijão. E essa semana pode comer, né? Então vamos lembrar do feijão. Feijão, arroz, o que mais? Soja. Várias sementes, queridos. Né? E semente de flores também, né? As sementes de flores. Alface também é semente, pastora? Também. Semente de alface. A semente vai produzir o que ela é. Amém, queridos? Porque se eu jogo milho, como o pastor falou, eu vou colher, eu espero colher milho. Se eu vou jogar trigo, eu espero colher e não joio. Né? Às vezes vem o joio junto. O tipo da semente, o semeador é que vai saber quem ela é. Mas, para receber aquele fruto, para ele colher aquele fruto, ele iria enfrentar 4 tipos de solos. Vamos falar? 4 tipos de solos. Jesus está falando aqui que ele lançou a semente, ele não escolheu nenhum solo. Talvez pela experiência dele, ele poderia guardar a semente para mais tarde, porque lá na frente ia ter um solo que iria produzir. Mas a missão dele era semear a semente de cair na terra. Mas a função do solo era produzir. Diga, a função do solo era produzir. Queridos, mas por que Jesus fala essa parábola?
Eu gostei do texto, pastor, obrigado por ter me dado essa parábola, porque ela mesma se explica. Amém, queridos? São 4 solos, mas o próprio Jesus depois vai falar para os discípulos a situação do solo e o porquê, ou o que acontecia com aqueles solos. O primeiro solo que nós lemos foi um solo que nem identifica como que ele era, só dizia que era beira do caminho. Diga, o solo era à beira do caminho. Neste solo da beira do caminho, certamente era um solo duro, enrijecido, porque se estava na beira do caminho, as pessoas poderiam também passar, né? Qualquer um ou qualquer coisa passava por ali. Mas o segundo solo, que a semente também ia ser lançada, era o solo. Me ajuda a pregar, porque eu pedi para colocar aí para vocês verem. O segundo, o pedregoso. O que seria isso, queridos? Quem conhece ou quem já viu o solo pedregoso? Enquanto nós víamos de casa para cá, eu conversando com o pastor Lorival e com a Larissa, que estava conosco, eu estava meditando na mensagem e eu pude ver que de lá do Camobi com A, né? Até aqui, eu vi solos pedregosos. Era o quê? Local que tinha pedras, mas que também tinha plantas. Porque entre uma pedra, eu estava olhando para o caminho, entre uma planta e a outra, tinha umas gramas, ou umas pequenas plantinhas ali, dizendo, eu brotei. Olha, eu não sou semente morta, somente eu brotei. E ela estava ali. Só que o propósito daquelas sementes, daquelas plantas ali, não tinha tanta valia. Ou jamais poderia virar uma árvore, porque iria acontecer algumas coisas com ela, e Jesus é que vai explicar para a gente aqui. O terceiro solo, o que é que diz aí? Jesus fala, outra parte caiu entre espinho, que cresceram, quem cresceu? Não foi a semente não, foi os espinhos. Cresceram e sufocaram as plantas. A semente já tinha brotado e já existia plantação, mas junto com elas tinha espinho. Aí Jesus diz, outra ainda caiu em boa terra. Nós podemos dizer terra fértil. Essa expressão é bem conhecida, amém? O semeador, ele encontrou 4 tipos de solos. Um que era à beira do caminho, lugar onde era pisado por tantas pessoas. O outro solo, cheio de pedras. O terceiro, cheio de espinho. E o quarto, uma terra boa. Ufa, até que fim. Os discípulos ouviram, atenção aqui, os discípulos ouviram aquela história e ficou pensando assim, o que Jesus quer falar com isso? Mas eles não interromperam Jesus. Quando eles retornaram, eles indagaram Jesus. Jesus, aquela parábola, o que o Senhor quer dizer com isso? Vamos ler o 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Jesus falando da multidão. Falando para os discípulos daquela multidão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram
com seus ouvidos e fechar os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus falando de como que estava a situação do povo, da multidão, por isso ele falou aquela parábola, mas ele diz para os discípulos. Talvez você esteja incluso entre esses aqui. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Amém, queridos? Jesus olha para os discípulos e fala: vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça. Jesus fala para os discípulos, preste atenção, ouça o que significa a parábola do semeador. Aqui que eu disse, queridos, que foi muito bom esse texto, porque ele mesmo prega para as nossas inquietações aqui. Ouça o que significa a parábola do semeador. Eu vou ler, amém? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, é Jesus falando. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. O Espírito Santo fala conosco. Quando surge, olha o que ele diz, ele explicando a parábola. Quando surge alguma tribulação ou perseguição e por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, a semente que caiu nos espinhos, ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Fale, semente infrutífera. Fale de novo, semente infrutífera. Eu não sou essa. Pode falar, queridos, semente frutífera. Eu não quero ser. Amém? Jesus vai falando para eles. E ele fala mais ainda alguma coisa. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, estou repetindo, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, aleluias, diga, boa terra. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém, queridos? Vou deixar agora o óculos. Já li. Você entendeu? Se você prestou atenção na leitura da palavra, você poderia dizer, pastora Judeci, para, chega, hoje o culto vai terminar mais cedo, porque eu já entendi. Jesus já explicou. A semente na beira do caminho.
Jesus falou que são aqueles que ouvem, mas que permite que o diabo roube a palavra. Aqui no Brasil, amados, a palavra, ela é pregada livremente. Amém? Você vai no consultório, você vê Bíblia, você vê uma revista, você vê até versículos da palavra do Senhor. Em todos os lugares, até viajando, a gente vê escritas nos muros, né? Nas rochas. A palavra está sendo pregada. A pessoa está recebendo a semente, mas ela não se compromete. Ela fica na beira do caminho. E Jesus, ele veio ao mundo para nos convidar para entrar no caminho. Amém? Ele disse: eu sou o caminho. Se Jesus é o caminho, ele quer que você entre no caminho e não fique na beira do caminho. Não seja espectador, não seja ouvinte somente. Ah, que palavra maravilhosa foi aquela de domingo passado. Olha, o pastor pregou e eu gostei. Mas Jesus não quer que você somente admire a mensagem e goste da mensagem. Jesus quer que você coma, se envolva e usufrua do que o caminho tem a te dar. Amém? Nós somos do caminho? Nós somos envolvidos com o caminho, nós não somos da beira do caminho. Então, esse primeiro solo, talvez não seja para mim e para você. Mas Jesus disse que a semente, que era potente, ela caiu também em terreno com pedras. Pedregoso seria terreno que tem pedras. E essa semente, ela conseguiu, entre uma pedra e outra, achar um pouquinho de terra e brotar. Foi o que eu vi no caminho, vindo para cá, né? Brotam as plantinhas. A semente caiu e brotou. Parece que está envolvido. Parece que é realmente um cristão, porque a semente nasceu. Mas, o que vem, segundo Jesus, sobre esses que nasceram no caminho pedregoso, no solo pedregoso, digo? Veio o sol quente. Amém, queridos? Não é isso que Jesus fala no texto? Veio o sol e ela não suportou e secou. No nosso dia a dia, nós convivemos com pessoas. E nós também já passamos fase da nossa vida. Por que não? Onde ouvimos a palavra e aquela palavra penetra no nosso coração e ela quer brotar, mas ela encontra pedras. Quantas vezes o meu coração já ficou também tipo esse solo? Ouvia, a palavra está falando, está até brotando, está saindo uma gotinha de lágrimas, porque eu estou entendendo que Deus está falando comigo. Mas ainda existe pedras. No meu solo existia pedras. E a semente fica procurando um cantinho para ela brotar, para ela trazer as raízes. Mas, às vezes, com as nossas decepções, isso já aconteceu comigo. Não sei com você aqui, se aqui os gaúchos acontecem essas coisas. Às vezes, querido, uma decepção com alguma coisa, quer seja na família, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, uma decepção.
enrijece o coração e ele fica indiferente a mudanças. Você conhece o que a palavra diz, você até sabe o que a Bíblia diz, mas aconteceu algo que petrificou o coração. E ficou ali uma pedra. Mas glória a Deus, queridos. Jesus falando isso para o povo, talvez eles não tinham a dimensão de conhecimento que você, igreja, tem hoje. Que existe instrumento para quebrar pedras. Amém, queridos? Nós sabemos que existe hoje máquinas que quebram rochas, que aplana lugares onde tem pedra, que transforma. Tem ou não tem? Nós não queremos aqui, né? Porque eu sei que existem muitas pessoas que entendem bem de agronomia. Não vamos falar aqui que existe uma forma, uma técnica de você airar uma terra para trazer fruto, arrancar as pedras daquele lugar e tornar aquela terra frutífera. Tirar realmente a pedra, ou quebrar a pedra com algum instrumento. Existe. É possível esse solo cheio de pedra ser transformado. Amém? Eu quero dizer a você, igreja, que eu não conheço, mas Deus conhece o seu coração. Talvez você mesmo perceba e se identifique que o solo que você está hoje é um solo petrificado. Onde você pode vir na igreja, onde você ouve no GC, onde você lê a Bíblia, você até quer produzir, mas é necessário arrancar algumas pedras, e arrancar pedra dá trabalho. Né, igreja? Arrancar pedra dá trabalho. Mas o alvo do semeador é encontrar terra fértil. E Jesus explicando, olha, tem pessoas, existem solos que tem pedras. Ele até nasce, mas não suporta o sol, não suporta a temperatura e seca. Quantos cristãos, queridos, você conhece, que estava fogo puro na igreja, até tinha cargos na igreja, eram pessoas abençoadíssimas, mas morreu alguém na Covid, né? Ou houve um acidente drástico, e ele não entendeu como que aquela pessoa morreu, e aquela pessoa petrifica o coração, e não tem como Deus agir, a não ser que haja uma intervenção do sobrenatural. E eu creio que se Deus permitiu que viesse pessoas com esse tipo de solo aqui, o Espírito Santo vai quebrar. Você pode dizer, eu creio que esse tipo de solo será transformado. Jesus também disse, queridos, eu estou adiantando porque tem muitos versículos, mas o Senhor está me dizendo, fala pouco porque eu vou agir mais. O outro solo que Jesus disse, era um solo que tinha espinho. O semeador não plantou aquele espinho, alguém plantou. Alguém deixou cair a semente dos espinhos. E quando veio a semeadura da boa semente, porque Jesus vai dizer aqui quem é a semente. Quando veio a semeadura, já tinha semente de espinho. E a Bíblia diz que o espinho cresceu. A planta também brotou. O espinho cresceu. E ele fez o quê?
há uma expressão aí forte. O que foi que ele fez? Sufocou a planta. Os espinhos sufocaram a planta. Ela ouviu a palavra, ela entendeu a palavra, ela quis viver a palavra, ela conseguiu até viver a palavra por um tempo, mas junto vêm os espinhos. Queridos, Jesus, ele falou para mim e para você, porque ele falou para os discípulos, e eu e você somos discípulos. No mundo tereis aflições. Ele não nos enganou, não é verdade? No mundo tereis aflições. Vocês vão passar por provas no mundo. Vocês vão perceber que junto com o crescimento de vocês haverá o oposto, a oposição. Mas ele também fala no final do versículo, da fala dele: eu venci. Eu sou o exemplo de vocês. Olha, eu venci. E lá, com o apóstolo Paulo entendendo, uma das sementes que brotou e que foi poderosa, o apóstolo Paulo, ele fala: somos mais que vencedores. Mais que vencer é ser mais que vencedores. Haveria os espinhos. Queria tentar sufocar, iria conseguir sufocar. E as riquezas, ele fala de riquezas deste mundo. Quem conhece aquele versículo que diz: não andeis ociosos por coisa alguma? Levanta a mão, vamos movimentar para vocês não dormir. Estou vendo que os irmãos estão muito quietinhos. Quem conhece esse versículo? Não andeis ociosos por coisa algumas. E o outro, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Amém? Eu ensinei para as minhas filhas quando elas tinham 6, 7 anos. Não andeis ansiosos. Eu vou perguntar agora, a minha mão vai ficar aqui, e eu quero ver onde é que vai ficar a sua mão. Por favor, não levante. E não olhe para trás nem para o lado. Quem aqui não tem dificuldade para se livrar da ansiedade? Quem não fica ansioso? Quem não fica preocupado? Principalmente com as coisas desta vida. Ficamos? Ficamos, queridos? Ficamos. Chega ao momento que algumas pessoas passam do limite da preocupação, que vai ter que tomar realmente medicamento para aterrissar, né? Para saber que nem tudo era para ontem, que pode esperar. E Jesus disse que o espinho sufocou aquela plantação. E ele dá aqui a tradução nos versículos próximos, dizendo: as preocupações desta vida. Igreja, você sabia que mesmo amando a Deus, que mesmo dizendo que Jesus Cristo é Senhor, às vezes vem um volume de coisas para se resolver. E há muitos que paralisam. Ô irmã, por que você não está indo para o GC? Ô irmã, por que você não está indo na igreja? Ô irmã, por que você está com esse semblante tão assim, caído? Ah, pastor, ah, pastora, olha, você não sabe, aí começa a contar, né? Muitas coisas, olha, a minha casa está para ser leiloada. Eu não estou conseguindo pagar o financiamento da casa. Olha, o meu filho não quer mais vir para a igreja. Olha, o patrão, meu chefe, está querendo que eu dê hora extra. E começa a falar coisas que é normal, queridos. É comum, é desta vida. Mas Jesus disse, esse tipo de problema pode
sufocar. Sufocar a fé. Você conhece pessoas que estão desanimados porque está tantas coisas para resolver em casa, na própria saúde, no trabalho, na escola, na faculdade, é tanta coisa que a pessoa diz, não, eu não vou dar o dízimo porque não vai dar, eu também não vou poder ir para a igreja porque esse período de ficar lá no culto, eu posso estudar para resolver isso, eu vou fazer uma hora extra. As preocupações da vida, queridos, podem sufocar a semente. Existe preocupação no seu coração? Será que você consegue perceber em você ou em sua volta algum espinho? Eu te digo, Jesus hoje vai arar a nossa terra. Amém? Se houver pedra, vai ser quebrado. Se houver espinho, vai ter que sair. Ele vai secar e vai pegar fogo. E você vai estar livre. Pode aplaudir que é para Jesus. Seria comum, queridos, vir a preocupação. Nós estamos em um lugar chamado terra. E você liga a televisão para ouvir uma coisa boa e só vê notícia ruim. A única notícia boa que lá em São Paulo está ouvindo e eles estão achando que é boa é que agora pode tirar a máscara. Estamos livres da pandemia. Tire a máscara. E isso é bom, né, queridos? Estamos vencendo a pandemia? Mas eu não sei você. Eu conheço várias pessoas que estão de Covid, que me pedem para orar porque tem um parente de Covid. Não vencemos ainda. As preocupações seriam comuns. Você ficar pensando, você usar máscara, você não saber se vai ser contaminado. Mas eu te digo, o semeador, ele vai lançar semente e também vai ter o quarto solo. Qual é o quarto solo? Terra boa. Diga, terra boa. Jesus encontrou. Diga, Jesus encontrou. Terra boa. O semeador encontrou. Terra fértil. A semente caiu em uma boa terra. E lá, quando caiu, produziu fruto que era como? 100, 60 e 30 por 1. Queridos, a semente lançada teve vida. Mesmo aquela terra próxima de espinhos, próximos de pedra, próximos de beira de caminho, mas existia também ali uma porcentagem que era terra boa. E aquela terra produziu fruto. E o fruto, ele era por 100, ou seja, uma semente daria 100 frutos. Amém? Outro ia dar 60, outro daria 30. Não importa a quantia de fruto que você vai dar para o reino do Senhor. O que importa é que você dê fruto. Amém? E Jesus, ele explica e ainda diz, a semente é a palavra. A semente é a palavra. O primeiro deixou que os pássaros comessem. Ele explica, o diabo rouba a palavra. Eu acredito que no ministério do pastor Levi, 25 anos, né? Ou mais, neste lugar sempre foi lançado a palavra. Muitos estão frutificando, né, pastor?
junto. Mas quantos passaram que ouviram e falaram que gostaram da mensagem, mas houve uma situação em que, irmão, uma vez que você aceitou Jesus, agora você tem que se batizar nas águas. E para batizar, aí começa a lista do discipulado, né? Aí a pessoa desanima, deixa que o diabo roube a palavra e vai embora. No terreno pedregoso, Jesus chega a dizer que ela tinha pouca terra. O que eu posso dizer aqui, queridos, já vamos terminar. O que eu posso dizer aqui de pouca terra seria pouca estrutura, pouco conhecimento, pouca vivência de conhecimento com Deus, pouco discipulado, pouco envolvimento com aquele que pode todas as coisas. Porque quando vem o sol, as lutas, quando vem a má notícia, quando vem a decepção, quando vem os obstáculos, tem pouca terra. E Jesus ainda diz, não tem raiz. Igreja, eu acredito que no meu coração, o seu coração tem uma raiz. Amém? E uma raiz forte. Porque se a planta não tem raiz, ela não vai conseguir ficar em pé, ela não vai conseguir ficar com estrutura. Por quê? Para que serve a raiz? Eu poderia perguntar aqui para alguém do 5º ano, se tivesse aqui, do fundamental, para que serve a raiz? A raiz serve para sustentar a árvore, para sustentar a planta. E mais que isso, a raiz serve para quê? Para buscar nutrientes e água lá no profundo, principalmente quando não tiver chuva. Principalmente quando estiver tudo seco, a raiz ela vai furando o solo até encontrar água e nutrientes para trazer para o caule levar para a folha, e a folha levar para as flores e os frutos. Mas se não tiver raiz, não fica em pé. Você pode falar para alguém do seu lado? Só para acordar se estiver dormindo. Não tem ninguém dormindo aqui. Se não tiver raiz, não vai ficar em pé. Queridos, e a nossa raiz é a base da nossa estrutura. Amém? Nós poderíamos deixar agora para os G6 comentar o que seria essa raiz, o fundamento da fé. A primeira coisa que nós podemos dizer que a nossa raiz é: Deus é meu único Deus. Amém? Eu poderia dizer que uma das raízes, a Bíblia, é a minha regra de fé e prática. Uma raiz. A Bíblia é a minha regra de fé e prática. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Outra raiz, eu sou salvo, não pelas minhas obras. Há vários versículos, mas nós vamos enxugar. E você conhece a palavra que diz que eu sou salvo não pelas obras, mas a minha salvação é pela graça em Jesus Cristo, mediante a fé. Amém? Por que eu digo que eu sou salva? Por que você diz que você é salvo? É porque você contribuiu com a igreja? É porque você comprou, né? Teve uma marmita, né? Aqui chama de uma colher de risoto. É porque você comprou para ajudar alguém? Não, é porque a sua salvação é pela graça. Por isso que quando eu peco, eu tenho que me arrepender. Eu me arrependo. Eu não vou conviver com o meu pecado, porque eu fui salvo. É raiz, querido.
eu posso ter intimidade com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Ele vem e faz morada em nós quando nós aceitamos Jesus. Outra raiz que nos sustenta é que Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar à igreja. Jesus vai voltar, é uma raiz, é o que me leva a me arrepender dos pecados, é o que me leva a dizer, Jesus, eu estou inconformada com a minha situação, eu quero mais. Eu estou convertendo o meu estômago ao Senhor. Eu não aceito, Jesus, uma semana que eu fiquei sem a cafeína. Oh Deus, como que foi terrível para mim. É porque a cafeína, Senhor, está no meu corpo e eu preciso dominar. Encerra hoje, Senhor, mas daqui um tempo eu vou fazer de novo. Você não se conforma. A sua fé está enraizada em Jesus. Ele vai voltar. E se você morrer em Cristo, você vai para a glória. Amém?